Bom, como avaliar se eu estou ou não passando por um relacionamento abusivo, por uma violência doméstica? Sim, hoje o que eu trago para vocês é a respeito de como podemos avaliar se estamos ou não vivenciando alguma prática de violência doméstica, ok? Então, bora lá? Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Karina e hoje eu vou falar com vocês a respeito da violência doméstica. A violência em um relacionamento, ela pode acontecer de diversas formas e meios. E ainda tem gente que pensa que só sofre violência doméstica quando apanha ou que passa pelo tipo de violência física. E não é, tá? Então, se você quer aprender a investigar, diagnosticar se você está sofrendo ou não algum tipo de violência doméstica em o seu relacionamento, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudinho. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um like, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Eu vou adorar receber você por aqui e receber seu like também para me ajudar aqui no canal. Vamos lá? Bora pro vídeo? Bom, então hoje eu quero salientar com vocês algumas formas, de violência, de abuso que ocorre dentro do relacionamento. E aí a gente pode falar dentre eles o abuso emocional ou um abuso psicológico. Também temos o abuso físico, o abuso sexual, abuso financeiro, que não é enxergado muito bem pelas pessoas, porque existe uma série de manipulações aí que faz com que fica mais dificultoso a pessoa conseguir perceber aí esse abuso. Tem também o abuso patrimonial e o abuso tecnológico. E isso de acordo com a lei que nós temos aí a respeito desses tipos de violência. Então eu vou falar sobre cada uma com vocês e vamos construir uma make em tom azul bem linda para você fazer para sair numa festa, para ir em algum evento, enfim, você escolhe o que você quer fazer. Vamos lá? Bom, eu já tô com a minha pele aqui limpinha e hidratada e agora eu vou usar com vocês um primer que eu não lembro se eu já utilizei. Eu tenho tanto vídeo, né? Mas eu não lembro mesmo, gente. A Nina Secrets com a Eudora é o primer Hydra Blur. Bom, então eu vou aplicar o primer nas regiões que eu já disse para vocês, que é as regiões que eu acredito que tenha mais poros, tá? Então vou passar aqui na região da testa. E esse primer aqui da Nina, ele é muito bom na questão de minimizar poros. Ele realmente minimiza. O que eu não gosto muito é da textura dele, porque ele tem uma textura como se ele esfarelasse na hora que você tá pegando. Então assim, ó, perceba que eu coloco aqui, ele vira uma massa mesmo, tá vendo? E aí para você conseguir aderir ele no seu rosto, você tem que apertar e realmente esfregar para que ele entre na sua pele, senão ele cai, parecendo sei lá o que, uma massa, enfim, tá? A única coisa que eu não gosto é dessa textura. Mas ele cumpre bem a questão de minimizar os poros, de deixar a pele bem lisinha. Só que ele é um primer que você não pode, em momento algum, ficar esfregando muito, porque ele esfarela, tá? E dependendo do tipo de base que você utilizar, ele pode não dar muito certo. Então, é uma questão de teste, tem que testar. Bom, primer aplicado. E aí eu já vou entrar com vocês aqui no primeiro tópico em relação à violência, tá? Então, a agressão física, ela não é caracterizada somente por agressões como tapas, socos, arranhões, enfim. Não. Existe também pequenas atitudes, como por exemplo, beliscões, puxar cabelo, puxar os braços, segurar, enfim. Qualquer ato que você tenha contato com a pessoa acaba se tornando também um tipo de abuso aí, entra caracterizada como uma agressão física, tá? Então existe essas outras formas também de agressões
que não é muito dita, né? Quando a pessoa fala que sofreu uma agressão física, ela já fala logo em bater, mostra todos os roxos, sangramentos, né? Machucados, mas não. Às vezes um beliscão já é o suficiente para estar caracterizando aí uma violência, uma agressão física, tá bom? Bom, eu passei aqui com vocês já em algum dos vídeos essa base aqui da Natura Una, que é a base mate. Ela tem fator de proteção 15, cobertura de controle e oleosidade, tá? Hoje eu vou aplicar a base com o pincel Kabuki, tá? Um pincel mais achatado de base mesmo. Coloco a base aqui e vou aplicando no meu rosto, tá bom? E aí a gente aplica como? Batidinhas para não arrastar o que tá embaixo. Acho que eu coloquei muito. Vamos espalhar. Bom, base espalhada, agora eu vou pegar a esponjinha para dar um acabamento melhor aqui, porque passei com o pincel e às vezes, dependendo da base, ela acaba marcando, né, as cerdas do pincel. Então você vem justamente com a esponjinha, que é para dar esse acabamento e acabar tirando aí essas marcas do pincel que pode acabar ficando. Mas essa base, ela é muito boa, porque assim, a hora que você passa, como ela é mate, ela já fica certinha no seu rosto. Então assim, não dá nem para perceber. Até para acumular, ela é difícil de acumular, porque como ela já seca, ela fica rente aonde você colocou. Então tá perfeito. Bom, e ainda no abuso físico, o que a gente pode falar? Que ele acontece muitas vezes de forma velada. O que eu quero dizer com isso? Bom, pode ser feito aí o uso de força física para acalmar, né? Que é isso que as pessoas usam para dizer o motivo de ter agredido ou de ter encostado na pessoa. Então ele diz que foi para acalmar ou segurar o outro, para que não acontecesse a agressão física, enfim, quando na verdade não é esse o intuito. Então precisa se levar em consideração tudo que aconteceu ali naquela situação para entender se foi uma agressão física ou se realmente foi uma pessoa se defendendo do outro, né? E aí o abuso físico, ele é caracterizado quando qualquer conduta que vai a ofender a integridade ou a saúde corporal da outra pessoa. Então, qualquer tipo de ação feita e que essa pessoa tenha alguma lesão física, isso já é caracterizado como um abuso físico, tá bom? E agora eu vou aplicar o corretivo da Natura Una, que é o corretivo que eu sempre utilizo, tá bom? E ele é o tom da minha pele. E aí, bom, na minha testa quase não tem nada, não aparece, mas eu vou aplicar porque eu tenho melasma, né? Então eu gosto de aplicar um pouquinho e vou aplicar também um pouco abaixo dos meus olhos. Esse daqui, ele tá um pouquinho mais emoliente porque ele é mais novinho. E aí, como aqui abaixo dos olhos eu não passei muita base, porque minha olheira tá bem atacada no frio, eu acho que a olheira da gente aparece muito mais, né, por conta do frio. E, sei lá, pelo menos a minha aparece. E eu vou espalhar com a esponjinha, tá bom? Então, qualquer tipo de lesão corporal de natureza leve também pode ser uma caracterização aí do tipo de agressão física, tá? E aí o que acontece? Existe uma pena para quem pratica esse tipo de abuso. Então, existe uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, tá? Para quem pratica esse tipo de abuso no relacionamento, ou não precisa ser só em relacionamento, tá, gente? É qualquer interação que nós, seres humanos, tivermos com outras pessoas e que a gente infligir, né, a integridade física do outro, a gente vai corresponder àquele tipo de agressão que a gente provocou. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um simples empurrão
também pode significar muita outra coisa se a pessoa conseguir comprovar que de fato você está fazendo aquilo de modo a prejudicá-la, né? É lógico que não vai ser um empurrão do nada, não é isso que eu quero dizer, mas para se caracterizar essa agressão física, vai ser um acúmulo aí de evidências para comprovar isso. Então, tome muito cuidado. Hoje em dia, antes da gente pôr a mão em qualquer pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, já fica a dica aí, tá bom? Bom, gente, eu vou utilizar com vocês aqui o Bronzer Esplendor da Eudora. Eu já trouxe ele aqui para vocês, tá? É aquele bem grandão. Olha o tamanho desse bronzer. Ele é bem grandão, né? E aí eu gosto de aplicar com esse pincel aqui da Macrylan, o BT06, dessa linha laranjinha, porque ele é meio... parece uma coxinha. Eu gosto de aplicar com ele, porque você aplica e ele vem certinho onde eu quero demarcar, tá vendo, ó? E esse contorno aqui, eu acho que eu já disse pra vocês que ele é um pouco mais quente, né? Ele é mais avermelhado. Tem que tomar um certo cuidado aí na hora de aplicar ele, mas é só você depositar a cor. E aí depois que você depositar, o bom também desse pincel é que como ele é cônico assim, ó, você consegue, né? Porque você vai fazer o outro lado do rosto e é um pouco ruim, né? E aí por ele ser arredondado, você consegue, ó, fazer. Então isso ajuda muito, principalmente para mim que não consigo fazer nada com relação à mão esquerda. Então, para mim, é ótimo esse pincel. E aí, com o restinho que ficou, passo aqui na mandíbula, para afinar um pouco mais o rosto, certo? Bom, então como que funciona a questão do abuso emocional ou psicológico? Bom, é um abuso velado, ele é totalmente muito difícil de ser identificado, porque não tem o abuso físico. Né? Então não tem nada que comprove que a pessoa sofreu ou não esse tipo de abuso. Uma outra coisa que a gente pode dizer é que qualquer conduta que cause um dano emocional ou até mesmo a diminuição da autoestima da pessoa já se caracteriza como uma das ações desse tipo de abuso. E isso acontece muito. Se você parar para ver, até mesmo às vezes na nossa casa, sem perceber, a gente acaba praticando esse tipo de abuso, mas não porque a gente é abusivo ou porque a gente quer, mas porque a gente não tem a malícia de conhecer como é aquele comportamento. E lógico, depois que a pessoa percebe que aquilo foi chato, ruim, ela não vai fazer novamente, quando não se é um abusador de verdade. E também a gente pode dizer que quando prejudica ou perturba o pleno desenvolvimento, que visa aí a degradação ou até mesmo o controle das ações ou dos comportamentos dessa vítima. Então, qualquer tipo de controle que você coloca perante a outra pessoa, e esse controle não é físico, mas, por exemplo, as pessoas num relacionamento, um homem ou uma mulher, quando não quer que o companheiro conviva com as suas amizades ou que tenha aí a sua rede de apoio, porque as pessoas que ficam por trás de nós são nossas redes de apoio. Então, quando o abusador não quer que a vítima tenha esse tipo de pessoas por trás, para quando precisar de ajuda poder solicitar, ele vai colocando coisas na cabeça dessa vítima para fazer com que essa vítima fique contra aquelas pessoas, ou ao contrário, ele pode fazer com essas pessoas próximas, falar mal da vítima, inventar outras coisas sobre a vítima, para que essas pessoas se afastem, e isso é uma forma de manipulação que é um abuso psicológico. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Agora eu vou aplicar o blush e eu vou utilizar esse blush Gold Rush da Benefit. Eu já trouxe ele aqui pra vocês também. Ele tem uma corzinha assim bem clarinha, olha que lindinho. Ele é bem fraquinho, ele é bem suave, mas eu gosto dele porque ele deixa uma corzinha assim de saúde, né? Eu vou utilizar esse pincel mais icônico que eu tenho aqui também, para a questão de pegar ele. Ele é difícil de sair da embalagem, mas dá para aplicar assim, ó, e depois é só você arrastar um pouquinho, e aí você pode vir até com outro pincel para fazer isso, mas como a pele ela não tá totalmente selada, então se você vir aqui e depositar como eu tô fazendo, aí você pode vir com um pincel
e espalhar isso. Olha, lindo, né? E aí eu vou pegar só o restinho que ficou aqui, ó, pra passar aqui no nariz, que fica bom também, fica parecendo queimadinho. Lógico que nesse frio ninguém tá saindo pra lugar nenhum pra queimar nada, porque nem sol tem, mas fica bonitinho. Bom, agora de iluminador, eu vou utilizar essa paleta Glam Solari da Eudora, que ele tem aqui uns tonzinhos, tá vendo? Eu vou utilizar esse tom mais begezinho pra fazer aqui um iluminador. Então, vou pegar com aquele pincel icônico, porque fica mais fácil de pegar, e vou aplicar aqui na área onde eu gosto de aplicar iluminador, tá? E o bom é que ele tem uma corzinha bem assim, parecendo como se fosse um brilhinho que vem da sua pele. Ele não parece que você aplicou um produto ali, então isso é muito bom, principalmente para quem vai utilizar esse tipo de maquiagem. Por exemplo, vai num evento que é de dia, né? Que não quer chamar muita atenção. Ótimo, pode utilizar esse aqui que vai ficar muito bom. E aí, esses aqui eu gosto de aplicar no centro do rosto, porque eu já disse que eu não gosto muito por questão de parecer oleosidade. Mas esse eu aplico porque ele é bem fraquinho, então não tem problema. Não fica parecendo muito forte. Bom, então continuando aqui com os fatores que levam ao abuso emocional psicológico, a gente pode dizer também, se caracteriza uma violência psicológica os atos de humilhação. Então, quando você humilha essa outra pessoa em relação à característica pessoal dela, qualquer forma que seja, você já está aí agredindo ela ou cometendo esse abuso, o que é muito ruim para o outro que passa por isso, né? Porque a pessoa que está sendo humilhada, muitas vezes ela não tem nem cara, ela nem consegue responder ao que está acontecendo, porque ela não entende o porquê da outra pessoa está fazendo aquilo. Então, até ela processar isso, leva um tempo e ela acaba passando aí essa questão da humilhação perante as outras pessoas, né? Uma outra coisa também que caracteriza esse tipo de abuso é a desvalorização da moral ou então o deboche em público, que na maior parte das vezes acontece isso junto com a humilhação, né? Mas na lei é descrito cada um comportamento, para vocês entenderem que existem pessoas que podem acabar falando que era uma brincadeira ou sei lá o que, mas será que a vítima levou isso na brincadeira? Será que ela estava entendendo que isso era dessa forma? Então, a partir do momento que ela se sente desvalorizada, que ela se sente humilhada, que ela sentiu que estavam tirando com a cara dela, zombando com a cara dela e ela não gostou disso, ela se incomode com isso, isso vai se caracterizar sim num abuso psicológico, tá bom? Vou aplicar aqui com vocês agora o pó da Playboy, que é o Photo Micro Finish Powder, tá? Eu gosto muito desse pó porque ele é fininho, é o pó que eu sempre trago aqui, porque é o pó que eu mais utilizo e ele não adiciona cor na minha pele. E aí, como eu já apliquei o blush, o iluminador e o contorno, eu vou aplicar então nas regiões que eu ainda não selei, que é a região da testa e a parte onde não tem nenhum tipo de pó, né? Eu aperto assim, ó, o pincel para ele ficar mais fininho e aplicar o pó aqui bem abaixo dos meus olhos. Que como eu já disse para vocês, conforme a gente aplica o pó aqui, além de selar, não acontece de cair sombra e manchar toda a pele, tá? E aí depois você vem varrendo, ó. E com o restante que ficar no pincel e que você for tirando do rosto, você vai aplicando no restante. Bom, e aí então continuando, né, com os comportamentos abusivos aí em relação a um abuso psicológico, a gente pode falar também que existe aqueles comportamentos como ameaça, constrangimento, humilhação em público, a manipulação, o isolamento social, a vigilância constante, perseguição contumaz. Então, a vigilância e a perseguição é quando você se depara com essa pessoa em determinadas situações que você nunca imaginou que aquela pessoa estaria.
Então, por exemplo, o abusador começa a te seguir, começa a marcar você em todos os lugares que você vai, ele tá. Mesmo que você não fale para ele aonde você vai, ele consegue de uma forma ou outra saber onde você está, ele grava seus horários e toda vez ele vai estar ali te seguindo. Às vezes ele aparece, às vezes ele pode ficar escondido e ficar te seguindo por horas e horas e você nem perceber. E a perseguição que a gente fala aqui é quando você já explicou para a pessoa que ela está com uma visão errônea, que você não fez isso ou aquilo que ela está dizendo, mas ela continua ali falando o que você está fazendo e ela vai atrás de você, e ela cobra você, e ela recrimina você, ela te julga. Então isso se torna uma perseguição. Acontece muito isso dentro das empresas, quando, por exemplo, um chefe ou algum amigo de trabalho não gosta do outro, e aí começa a criar situações, começa a ficar no pé daquele colega que ele não gosta, criar situações, mesmo que pequenas, mas que leve ao constrangimento do outro amigo, ou que cause dano para aquele amigo dentro da empresa. Então, isso acaba sendo muito doloso, porque isto é a manipulação, é o abuso psicológico que é feito, porque essa pessoa não sofre nada fisicamente, mas na cabeça dela, ela começa a não entender por que aquela pessoa está pegando tanto no pé dela se ela não fez nada. Isso se torna, então, uma perseguição. Outra coisa também é que qualquer outro meio que possa causar prejuízo à saúde mental, psicológica e à autoestima da pessoa pode sim ser levado como um abuso psicológico, tá? Então pode desencadear sim aí uma série de tipos de doenças também fisiológicas, tá? Claro, porque toda essa perseguição vai deixar a pessoa ansiosa, vai deixar a pessoa muito preocupada. A depressão é um dos sintomas, porque as pessoas a vítima começa a se isolar dos outros, com medo do que pode estar acontecendo, de que tem pessoa perseguindo, de que vão fazer algo com ela. Distúrbios também de cunho nervoso, então pode aparecer também algum problema na relação do sistema nervoso, também os transtornos que podem ser causados aí em relação à mentalidade e a difícil reparação da vítima. Por quê? A violência psicológica, ela é um tipo de violência que ela é tão difícil de você conseguir tratar, porque a própria vítima, além dela não identificar que ela está passando por isso, ela também começa a ficar muito confusa, ela começa a não saber mais no que ela acredita, o que é verdade, o que não é, o que é dela, o que é do outro, e aí ela simplesmente começa a entrar num buraco que ela não sabe como sair, porque tudo que ela vai fazer para mostrar e provar que ela não é aquilo que estão dizendo, mas ela vai ser afogada dentro daquele buraco. Então, assim, para ela se torna muito difícil sair daquilo. E isso vai dando uma confusão mental e ela vai cada vez mais se fechando para si e não conseguindo aí verbalizar, então, o que pode estar acontecendo com ela. Tá? Eu vou utilizar essa paleta aqui da Nina Secrets, que é a Cristal, com a Eudora. E aí, ela tem um tonzinho de azul que eu quero utilizar aqui, mas também tem um tom de azul muito bonito aqui na paleta Glam da Eudora, a Glam Palette, tá? Eu vou utilizar então esse mais vermelhinho aqui da paleta para mim fazer o quê? A pálpebra fixa, tá? Então eu vou fazer o fundo do meu olho e aí eu tiro o excesso, tiro a marcação do olho que fica, concentro aqui na parte externa e vou trazendo. Mão levinha, parece que eu não tô com a mão levinha, mas eu estou, tá? É que eu não consigo pegar na ponta do pincel, mas a minha mão está bem levinha. Pronto, eu já fiz aqui a base vermelhinha, agora a gente vai vir com um tom de azul. Antes de vir com azul, eu pensei aqui, vou pegar um pouquinho desse roxo aqui embaixo, tá? Para fazer o côncavo, e aí eu pego um pincel menorzinho e concentro ele aqui aonde faz a marcaçãozinha do nosso olho. Olha, lindo, né? Vamos fazer no outro. Pronto, gente, já apliquei aqui. Agora, com esse mesmo pincel, eu posso vir aplicando o azul. E aí, gente, eu vou aplicar
este azul aqui desta paleta da Eudora Glam, tá? Porque eu acho esse azul aqui bem mais lindinho. Vou pegar esse azul, ele tem brilho, tá? Vou tirar o excesso, mas nem precisa, porque na verdade a gente vai pigmentar aqui, ó, em cima da pálpebra móvel. Pronto, gente, já apliquei o azul. Aí eu volto com o mesmo pincel, eu pego um pincel limpinho que eu tava usando para passar esse vermelho e vamos dar uma esfumada entre esse roxo que eu passei aqui e esse azul, pra gente poder esfumar tudo. Pronto, já dei aquela esfumada e calma, a gente vai jogar um brilhinho aqui por cima para ficar bem bonitão. E aí vocês podem verificar que caiu aqui abaixo do olho, né? Então, por isso que a gente tem que ter a pele bem selada. Para caso isso aconteça, a gente vem com um pincelzinho e tira o que ficou, tá? Porque sai, ó. Só você varrer assim, ó, que sai, tá vendo? Pronto, gente, então agora eu já fiz aqui a aplicação da minha sombra, tá? E a gente já vai fazer a parte de baixo, então eu quero concluir com vocês algumas coisas. Então, por que a violência, ela é emocional e psicológica, é mais difícil de ser verificada que está acontecendo? Porque exatamente ela acontece no âmbito que a pessoa não consegue identificar. Nem a própria vítima e nem as outras pessoas ao seu redor conseguem perceber que aquele tipo de ação que parece ser somente uma brincadeira, não, se torna uma coisa agressiva. Principalmente quando ocorre esse tipo de manipulação, de ameaça, de ridicularização das pessoas, de humilhação em frente às pessoas. Quando a vítima ela é explorada de uma certa forma para agir de determinada maneira como o outro quer que ela reaja, né? Então ela acaba parecendo um robozinho na mão desse abusador. E aí ela não percebe que as atitudes dela tá sendo controlada pelo outro. Ela acha que o outro tá fazendo isso porque gosta dela, porque realmente quer incentivá-la, quer ajudá-la. Mas ela não consegue entender o que ela tá perdendo por trás disso. E nem sempre as outras pessoas também conseguem identificar isso. Então, é um tipo de violência, é um tipo de abuso que faz a vítima sofrer demais por angústia de não entender o que está acontecendo, tá bom? Bom, embaixo dos meus olhos, aqui na linha d'água, eu vou utilizar um lápis preto, ou pode ser também uma caneta, assim, ó. Esse aqui é da Make Be. E vou aplicar aqui na minha linha d'água. Pronto, fiz a aplicação. Agora eu vou vir com um pincel bem fininho e vou fazer o que? Um esfumadinho abaixo da minha linha d'água para que esse lápis não escorra, tá? E aí eu vou utilizar aquele mesmo azul que eu passei na parte de cima e vou passar aqui na parte de baixo. Bom, ele é pigmentado, então toma muito cuidado. Pronto, gente, passei o azulzinho. Agora eu venho com outro pincelzinho menor e vou passar o vermelho embaixo do azul para que fique mais ou menos igual a parte de cima, tá bom? Mas aí pega bem pouquinho e vai passando aqui, ó, entre o azul e o restante da pálpebra para fazer essa ligação aqui, ó. E aí eu vou pegar esse pequenininho que eu tenho aqui, ó. Vou umedecer ele com um pouquinho de bruma. E aí, tem uma sombra muito linda nessa paleta aqui, que é essa branquinha. Gente, ela fica perfeita. Sente só como vai ficar aqui no canto dos meus olhos. Olha isso. Gente, ela é perfeita. Aí, é justamente ela que a gente vai passar por cima deste azul. Vou pegar esse língua de gato que eu tenho aqui. E aí sim, antes de finalizar tudo, eu vou jogar um pouquinho de bruma para ficar bem molhadinha a minha pálpebra. Espera secar um pouquinho. Antes de secar por completo, você pega aquela sombra e coloca aqui.
aqui, ó. Pode ser no meio, pode ser no início, é você que escolhe, tá? Aonde você quer colocar. E agora com o mesmo pincelzinho, eu vou pegar uma sombra mais clarinha aqui da outra paleta para passar embaixo da sobrancelha. Eu vou pegar um tomzinho aqui mais douradinho, mas bem pouquinho, só para passar aqui abaixo da sobrancelha, ó. E quase nem aparece, tá? É só para fazer um fundinho aqui. Porque se você vir com prata aqui, ele não vai combinar, porque o prata é uma cor fria, né? Então ele nem vai aparecer. Quer dizer, ele vai aparecer, mas não vai combinar com a cor que tá aqui. E aí fica esse estourinho aqui embaixo da sobrancelha, tá? Agora, a gente vai aplicar a máscara para as sobrancelhas da Vult, para poder fazer essa sobrancelha entrar aqui com toda essa maquiagem. Porque, né, depois disso tudo aqui, a sobrancelha tem que estar perfeitinha. Pronto, sobrancelha corrigida. E aí, se você achar que tá faltando aqui um pouco de brilho nesse rosto e você quiser trazer mais brilho ainda, você pode voltar com o iluminador e passar mais um pouquinho, porque depois da bruma, né, você já pode dar mais uma intensificada, tá vendo? E aí eu aperto assim, ó, para ficar mais fácil de aplicar e você concentra certinho onde você quer. Agora, se você quiser espalhadinho, é o efeito seu, tá bom? Feito. Agora eu quero trazer para vocês a máscara de cílios, que é a Scandal Lashes da Make Be, essa vermelhinha. E ela diz que ela alonga, que ela curva, né? Então vamos ver o poder dela. Eu acho que eu já trouxe ela aqui para vocês também. Bom, gente, então esse é o poder da máscara. Eu passei 2 camadinhas e já ficou perfeito. E aí, para finalizar com vocês aqui, eu quero dizer também que existe uma pena calculada para esse tipo de abuso psicológico. E essa pena, ela vai de reclusão de 6 meses a 2 anos e ainda por cima tem uma multa, se for comprovada que a conduta não constituiu um crime mais grave. Então, pode ser que essa pena aumente dependendo do que pode ter acontecido aí na ocasião. Então tem que tomar muito cuidado. A gente perceber se... Ai, coçando. Vale muito a pena a gente perceber se o que a gente está fazendo não está infligindo dano ao outro, tá? É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Para finalizar com vocês, eu trouxe um batom da Ruby Rose, que é um batom líquido. Deixa eu ver se tem o tom aqui. Ele é mate, número 063, tá bom? Ele é mate, mas é confortável. E eu acho que vai combinar aqui com a nossa make, tá? Bom, e é isso, gente. Então a make ficou assim, tá? E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Existem as outras formas de abuso dentro dessa relação que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Então já deixa seu comentário, não esquece de me sinalizar o que você achou, se você gostou ou não da maquiagem e se você conseguiu compreender de fato o que são esses tipos de abusos. E se você estiver passando por algum desses indícios, procure um psicólogo, ele é a melhor pessoa para te ajudar, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!